Ainda antes da palavra, Salmo 19, versículo 12. Diz assim: vamos ter um momento de oração silenciosa. E o Salmo diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Nós temos grandes dificuldades de olhar para dentro de nós mesmos. Temos uma facilidade de olhar para o outro, nós temos dificuldade de olhar para dentro. Nós precisamos que o Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, para trazer à luz os nossos pecados, a consciência do nosso pecado. Feche os teus olhos, ore ao Senhor nesse instante, peça perdão ao Senhor. Pai amado, a Tua palavra nos exorta, nos encoraja a olhar para dentro de nós, fazer este exame, e nos exorta a confessar os nossos pecados, a tirar a toxicidade que há em nós, espiritual, e receber do Senhor o perdão. Por isso é importante nesse momento, Senhor, em nossa liturgia, e fazemos isso, confessamos os nossos pecados. Nós temos uma visão extremamente limitada do nosso ponto de vista, e muitas vezes erramos, porque até achamos que estamos certos, Senhor, mas não estamos. Tenha misericórdia de nós. Perdoa também aquelas falhas deliberadas, Senhor. Não permita que o pecado deliberado tome conta do nosso coração. Limpa-nos, purifica-nos, santifica-nos, ajuda-nos neste mundo perverso e mau, sermos referenciais da ética, da moral, da santidade, que possamos mostrar a este Brasil, Senhor, que há uma maneira diferente de viver, que não precisamos ser como a maioria, Senhor, mas que temos alegria em ser conforme a Tua palavra nos ordena que sejamos. Ajuda-nos, só o Senhor pode fazer isso. Por isso nós oramos ao Senhor. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Seguindo a série Manifesto, hoje o tema é Manifesto contra a corrupção. E o texto que nós escolhemos, que fala claramente a respeito da corrupção, é o texto de Isaías, capítulo 1, versículo 21 ao 31. Isaías, capítulo 1, versículo 21 ao 31. Diz assim: como se fez prostituta a cidade fiel, ela estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu licor se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas. Não defendem o direito do órfão, e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso de Israel: tomarei satisfações aos meus adversários
e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias, e tirarei de ti todo o metal impuro. Restituir-te-ei os teus juízes, como eram antigamente, os teus conselheiros, como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Amém. Queridos, falar sobre corrupção no Brasil é tocar numa ferida que me causa muita tristeza mesmo. Por que eu digo isso? Porque o nosso país tem a 8ª economia do mundo. E o nosso país é o 7º país em recursos naturais, seja de madeira, seja em minério, seja em combustível. Mas os nossos aeroportos são piores do que países pobres da África, como Zimbábue, Mali, Tanzânia. Você pode acreditar nisso? Num estudo feito recentemente, apurou-se que da década de 1970 para cá, o custo da corrupção no Brasil chegou a 300 bilhões de reais. Isso daria, para você ter uma ideia, daria para fazer todo o saneamento básico do Brasil. Quando eu cheguei em Passo Fundo, uma cidade bastante desenvolvida no Rio Grande do Sul, eu fiquei surpreso que o saneamento básico daquela cidade era de apenas 17%. O prédio que eu morava não tinha ligação e tratamento de esgoto, era fossa. Agora me parece que depois fizeram um trabalho lá, está com 28%. Mas e o que dizer do norte do país? E o que dizer do nordeste do nosso país? 300 bilhões de reais daria para construir e equipar creches para 8 milhões de crianças. Daria também para construir 71 mil unidades de pronto atendimento de saúde. E ainda assim comprar 820 ambulâncias. Daria para quadruplicar a malha metroviária da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. E daria para construir quantos novos hospitais? Estava falando para a Egli esses dias, minha esposa, que desde que eu conheço por gente em Sorocaba, com exceção do Hospital Unimed, que é particular, eu não vi construir nenhum outro hospital. Estou quase com 50 anos. Agora está saindo um hospital ali, indo para Araçoiaba. Demorou pelo menos 50 anos para o Estado construir um novo hospital numa cidade como a nossa, tão grande. É de lamentar, para não dizer chorar, o que acontece com o nosso país. Um país que tem tudo para ser um dos mais desenvolvidos do mundo, porque o brasileiro é inteligente. Para você ter uma ideia, em 2015 houve um êxodo de 49 mil pesquisadores brasileiros saíram do nosso país com os seus QIs privilegiados
para trabalhar no exterior. Sem ciência de ponta, como teremos uma economia de ponta? Por isso, queridos, a corrupção é um assunto que é muito mais amplo do que alguns encherem o bolso, encherem a mala ou encherem o apartamento com dinheiro. A corrupção é o pior câncer na economia de um país e a maior geradora de pobreza de um país. Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU, disse o seguinte: a corrupção é o elemento chave no mau desempenho das economias. E o principal obstáculo ao desenvolvimento é o combate à pobreza. Por isso, quando nós olhamos para o Brasil com todo o potencial que tem e vemos esta situação, dá muita tristeza. Muita tristeza. Mas vamos ao texto. Isaías, capítulo 1. Isaías é um profeta anterior ao exílio. Ele prega na esperança de um arrependimento para que Jerusalém não caia na mão da Babilônia, para que o povo não seja mandado para o exílio, mas não teve jeito, né? E ele traz palavras duras, dizendo que Jerusalém se tornou uma prostituta. E por que ele diz isso? Porque antes, no reinado de Davi, parte do reinado de Salomão, com Josias, com o rei Asa, Jerusalém era uma cidade fiel, uma cidade santa, era um ícone da justiça, mas agora Jerusalém se vendeu, Jerusalém se corrompeu, se prostituiu e se tornou violenta. Ele diz, Isaías dizendo, Jerusalém era como a mais pura prata, mas se tornou em escória, em lixo, em refúgio. Era um bom vinho, mas se tornou num vinho misturado, adicionado com água. E quais eram os pecados das autoridades de Jerusalém? Eram vários pecados, queridos, e de ordem moral. A corrupção tomou conta das autoridades de Jerusalém. A corrupção assolou Jerusalém. Diz o texto: os teus príncipes ou as tuas autoridades são rebeldes. As tuas autoridades são obstinadas. Eles são companheiros de ladrões. Eles são obstinados, querem cada vez mais. E se coadunam com gente que não presta, com ladrões. Eles amam o suborno. Suborno é a mesma palavra para presente no hebraico. Eles correm atrás de recompensas. As autoridades de Jerusalém eram corruptas, só pensavam em levar vantagens e ficar ricas. Eles praticavam crimes financeiros, eles desviavam verbas, eles aceitavam suborno, eles deixaram de fazer aquilo que eles deveriam fazer com o dinheiro que arrecadavam do povo. Deixaram de fazer o bem, deixaram de fazer as obras sociais, deixaram de beneficiar o povo, de abençoar o povo com um governo honesto, deixaram de cumprir o que Deus espera de toda autoridade constituída, ou seja, que sejam ministros, que sejam diáconos de Deus para o nosso bem. Está registrado em Romanos 13. Por isso, desde a formação do povo de Israel, Deus já havia dado uma lei, logo depois do decálogo a Moisés ali, em Êxodo capítulo 23, ele diz assim: não aceite dinheiro para torcer a justiça, pois esse dinheiro faz com que as pessoas fiquem cegas e não vejam o que é direito, prejudicando assim a causa daqueles que são inocentes. Queridos, o que acontece com o nosso Brasil? É lamentável, é triste, é de chorar. Nós temos uma corja de bandidos na mais alta
da mais alta patente, das mais altas patentes do nosso governo, do mandatário maior do Poder Executivo aos mandatários maiores do Poder Legislativo e do Judiciário, todos corrompidos. Em quem nós podemos confiar? Até mesmo o Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Maior do Estado brasileiro, também está sob suspeição, porque eles não concordam entre si. E o pior de tudo, assim como no tempo de Isaías, os mandatários do nosso país são religiosos. Pode ser que tenha algum lá ou outro que se diga ateu, mas uns são declaradamente católicos romanos, outros são declaradamente evangélicos, outros são declaradamente espíritas. E eu duvido que esses credos religiosos preguem o que eles estão fazendo lá. Nenhuma doutrina, seja de qual linha for, coaduna com essas coisas que eles estão fazendo. Todos manchados, todos mancomunados com a corrupção. Se nós pudéssemos pegar as correntes, como Jesus fez na entrada do templo de Jerusalém, nós derrubaríamos aquelas bancadas com muita alegria. Fala: saiam daqui, parem de fazer o que vocês estão fazendo. Mas um outro pecado que aquelas autoridades estavam cometendo, que também aos olhos de Deus era grave, eles torciam a justiça, eles não defendiam o direito do órfão e não chegava até eles a causa das viúvas. Não sei se você sabe, mas havia leis de defesa do órfão e da viúva, e a voracidade dessas leis era terrível. Quer ver? Êxodo, ainda capítulo 22, diz assim: nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Mas os governantes de Jerusalém esqueceram-se da justiça, estavam torcendo o direito das viúvas e dos órfãos, estavam deixando de lado, para trás, estavam descumprindo a lei de Deus. Você confia na justiça brasileira? Quando nós olhamos as reportagens, nós ficamos desiludidos porque a justiça não funciona. A nossa justiça não funciona. A justiça no Brasil não é cega. Ela faz diferenciação se é parente, se é rico ou se é amigo. E quando nós vamos à instância maior, a Suprema Corte, onde deveria ser a tampa, que dali não passasse nada, também passa. Olha só essa reportagem. Gilmar Mendes, um dos ministros do STF, mandou soltar alguns da Operação Lava Jato. Um deles é casado com uma sobrinha do ministro, a qual ele havia sido padrinho. Aí você se pergunta, se na tampa, lá em cima, nós não podemos confiar, em quem nós podemos? Jerusalém havia se corrompido pelo dinheiro, havia corrompido seus tribunais, mas havia mais corrupção ainda. Veja o versículo 29. Porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Os governantes e as autoridades de Jerusalém se deram ao luxo de cultuar o Deus Baal debaixo dos carvalhos.
Os carvalhos eram tidos como representantes da força, do vigor e da longevidade. Embaixo deles o povo fazia sacrifícios ao Deus da fertilidade e da colheita, Baal. A Bíblia denomina este local de lugares altos, lugares altos. E além de misturarem Javé com Baal, esses locais eram também lugares de orgias sexuais para invocar a fertilidade do Deus Baal. E os jardins que Isaías cita também eram jardins construídos com a mesma finalidade. Jerusalém praticava então mais 2 pecados abomináveis ao Senhor: a idolatria e a imoralidade sexual. Por isso, depois de Isaías visualizar toda esta situação, sem titubear, ele disse: como se fez prostituta a cidade fiel. Queridos, nós vivemos num país que passa também por isso. Nós estamos vivendo a semana da maior idolatria do nosso país. Com todo respeito ao catolicismo, que é também uma denominação cristã, mas nós não vemos esta idolatria que acontece aqui no Brasil em nenhum outro país católico do mundo. E o que dizer da corrupção moral que assola o nosso país? A cada semana nós estamos recebendo novos vídeos dessa libertinagem sexual que está se tornando uma ditadura sobre a sociedade, enfiando goela abaixo a maneira com que nós devemos educar as nossas crianças. Eu fico pensando, o que está acontecendo com o nosso país? Onde iremos chegar? Qual é o objetivo de tudo isso? Por que isso? Qual a razão de se impor essa imposição na maneira de pensar a sexualidade? Por que essa ditadura desse pensamento libertino sexual? Qual a razão disso? Queridos, diante de tudo isso que acontecia com Jerusalém e que acontece com o Brasil hoje, o texto bíblico traz algumas respostas, traz algumas implicações. E o texto bíblico diz claramente: isto não vai ficar barato. Deus existe, Deus está governando o mundo, quer as pessoas acreditem nisso ou não, nada ficará impune, porque a justiça de Deus não falha. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E o que diz a palavra sobre a corrupção? Qual foi a sentença para Jerusalém? Versículo 24 e 25 diz assim: portanto diz o Senhor, olha só, portanto diz o Senhor, é uma palavra diferente aqui, o Senhor dos exércitos e o poderoso de Israel. É para chamar a atenção para o que vem depois. Senhor dos exércitos e poderoso de Israel. Tomarei satisfações aos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como com potassa das tuas escórias e tirarei de ti todo o metal impuro. O que isto quer dizer? Tomarei satisfações contra os meus adversários. Sabe quem era o adversário de Deus? O povo de Deus, o povo de Jerusalém, o seu próprio povo. Tomarei satisfações, isso significa, no original, eu serei aliviado. Deus está dizendo nada mais,
nada menos que ele seria aliviado pela vingança contra o seu povo. A coisa era tão crítica, tão nojenta, tão feia, tão asquerosa, que Deus já não suportava tanta corrupção. E ele está dizendo aqui: eu vou aliviar a minha indignação, descarregando toda a minha ira contra aquele povo pecador e rebelde. Ele está dizendo: povo de Jerusalém, escutem, eu resfriarei a minha ira em vocês, parem de pecar, parem de praticar tanta corrupção. Queridos, Deus é longânime, Deus é muito longânime, mas a sua longanimidade tem limite, a sua paciência tem limite. Eu tenho falado aqui que Deus não é como um avô bobalhão diante dos seus netos, que ri diante das suas peraltices. Não, Deus é um Deus de justiça. De Deus não se zomba. Deus é amor, mas é justiça também. E preste atenção no que eu vou dizer agora. Se Deus não fosse justiça, também não seria amor. Porque amor sem justiça não é amor. Diz o versículo 25 que Deus iria purificar o povo, seu juízo seria terrível, como um ourives. Deus iria lidar com eles na fornalha, e Deus ainda acrescentaria um produto químico aí muito forte, chamado potassa, né, para acelerar o derretimento e a purificação da prata. Esse é o juízo de Deus. Versículo 28, os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor perecerão. Os pecadores serão destruídos, isso significa serão quebrados, serão esmagados, serão demolidos. E os que deixarem o Senhor perecerão, ou seja, serão consumidos, chegarão ao fim, acabarão. E o versículo 29, mais uma imprecação, mais uma maldição que Deus, o profeta, joga sobre o povo: porque vos envergonhareis dos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes, porque sereis como o carvalho, cujas folhas murcham, e como a floresta que não tem água. O forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Ah, queridos, mais do que nunca, talvez você não concorde comigo, mas mais do que nunca, eu tenho acreditado na doutrina do inferno. Muitos dizem que o inferno é aqui na terra, aqui não é nem o céu, nem o inferno. Ele é necessário para que Deus seja Deus. Ele é necessário porque a justiça humana é falha. E aí será o estabelecimento de toda justiça de Deus. Será o fim de toda corrupção. Parece que nos últimos anos nós estamos tendo um relance, de justiça através da Operação Lava Jato. Isso nos traz um certo alívio, alguma esperança. Lembra quando nós víamos Celso Cabral, outros políticos, erguendo, estufando o peito e falando, vociferando, falando arrogantemente, cabeça erguida, e agora sendo levados de prisão a prisão. Eles não continuam com as cabeças erguidas e não estão andando altaneiramente, pelo contrário,
diante das câmeras, eles estão hoje cabisbaixos. Ah, queridos, precisamos ter esperança. Deus está atento. A Operação Lava Jato tem sido um alento para nós. O povo brasileiro anseia por justiça. Nós precisamos crer ainda que o Brasil tem jeito, que o Brasil ainda tem condições de ser um país de primeiro mundo, com mais oportunidades, com uma economia mais saudável, com mais emprego, com mais desenvolvimento, com mais saúde, com mais saneamento, com mais escolas, com mais universidades, não só mais, mas melhores, mais equipadas, que os nossos cientistas parem de ir embora, com uma justiça confiável, com políticos que queiram o bem e o desenvolvimento do país e não o seu próprio benefício. Isso pode acontecer. Às vezes nós ficamos descrentes, mas precisamos continuar crendo. É difícil. O texto abre um caminho para nós. Olha o versículo 27. Sião será redimida pelo direito, e os que se arrependem pela justiça. Eu creio que assim como havia um caminho para a redenção de Jerusalém, que acabou não acontecendo, existe um caminho para o Brasil escapar do julgamento de Deus. E este caminho é o caminho do arrependimento. É o caminho do arrependimento. O arrependimento vem da palavra, né? O tema do acampamento dos adolescentes, metanoia, metade da mente, ou mudança da mente, mudança de comportamento, correção de rumo, mudança de postura. Mas eu quero dizer uma coisa aqui: as autoridades do nosso país não se arrependerão. O Brasil não vai se arrepender. Os políticos não irão se arrepender. Quem deve iniciar esse movimento de arrependimento é a igreja. Somos eu e você. Você conhece o texto bíblico: se o meu povo, não os pagãos que não acreditam em mim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, a igreja, queridos, nós podemos nos arrepender e mudar a nação. Nós precisamos nos arrepender, sabe do quê? De sermos brasileiros, de sermos parte dessa cultura da lei de Gerson, do jeitinho brasileiro, de fazer as coisas do jeito mais fácil e mais vantajoso. Se queremos justiça em nosso país, nós cristãos precisamos ser justos, precisamos fazer as coisas corretamente. E eu vou dizer uma coisa para você nesta noite: o problema do Brasil não são os políticos. O problema do Brasil é o brasileiro, é o jeito de ser e de pensar do brasileiro. Lembra que foi falado aqui, nosso Garrincha foi na Suíça e viu um jornal lá e não tinha ninguém atendendo na banca, e ele pegou o jornal. Quando chegou no hotel, um suíço foi lá para o tradutor e disse: olha, fala para o Garrincha que eu paguei o jornal que ele pegou lá, fala para ele não se preocupar. Hoje pela manhã o reverendo Gerson Lacerda, nos dando a palestra aqui sobre a reforma, falando de Calvino, do que ele fez, o impacto social na cidade de Genebra, na Suíça,
Diz que ele esteve na Suíça visitando, conhecendo esse país, e ele foi numa estação e comprou o bilhete. E depois ficou, não sei se foi trem ou ônibus que ele falou de manhã, mas ele ficou esperando para ver para quem que ele ia entregar o bilhete, e ninguém cobrou nada dele. E o bilhete é um bilhete por 2 horas. E as pessoas, passado aquele tempo, a pessoa vai e compra outro bilhete. Ninguém cobra que eles comprem ou cobra se eles compraram. Enquanto não mudarmos isso, nada mudará. Nada mudará. O caminho, queridos, do arrependimento, a meu ver, passa por 3 movimentos da igreja. O primeiro deles, foi falado pela manhã aqui também, ser ético, né? Viver de acordo com a ética de Cristo. O cristão, verdadeiramente cristão, não aceita suborno. O verdadeiro cristão não suborna. O verdadeiro cristão não dá caixinha para guarda rodoviário. O verdadeiro cristão não vende carro baleado, não faz gato da net, nem da luz, nem da energia. Nós podemos consertar o nosso país, fazendo a coisa certa, mostrando a nossa honestidade, mostrando que nós não somos iguais à maioria, dando exemplo de ética cristã. Em segundo lugar, protestando, nós podemos colaborar para consertar o nosso país, denunciando coisas erradas que estão ao nosso alcance, perto de nós. E aí eu digo que nós precisamos de arrependimento enquanto presbiterianos. Nós não protestamos contra nada. Não há um movimento organizado da igreja protestante histórica contra a corrupção. Com exceção do Rio de Janeiro, uma igreja presbiteriana tem feito a sua parte e tem saído até nas mídias, televisão e tudo. Mas para nós o termo protestante ficou no passado, né? Na época da reforma. Hoje nós somos coniventes, porque quantas coisas você sabe que está errado, que eu sei, e nós não denunciamos. Nós não temos a coragem de Lutero, não temos a coragem dos outros reformadores. E queridos, quando eu digo isso, eu estou dizendo para mim mesmo. Por uma época eu fui diretor de autoescola, e você sabe que a autoescola tem esquemas. A autoescola que eu fui diretor era de um parente, pessoa extremamente honesta, ética, e nós não entrávamos no esquema. E aí um dia a delegada de trânsito nos chamou para depor, porque surgiu um boato que eles estavam facilitando as coisas no exame de direção. E eu me lembro que o meu coração ficou acelerado, porque eu falei, eu não vou mentir, eu sei que tem. O examinador sai lá do fundão, vem aqui, ao invés de pegar o primeiro carro, pega o carro do meio ali, ele escolhe um carro. Está fora de ordem, não pode. Carta marcada, dinheirinho na conta dele. E eu falei, acho que fui o único que falei. O único que teve coragem de falar. Mas meu coração disparou diante de uma autoridade policial. É difícil, é difícil. Então nesse contexto que vivemos, talvez fosse muito mais produtivo, queridos, do que nós estarmos desculpa se eu vou te ofender agora, mas talvez fosse mais produtivo que nós estivéssemos na rua num domingo pela manhã do que na escola bíblica dominical. Tamanha é a atrocidade que estão fazendo com o nosso país. Mas isso dá trabalho, é sair da comodidade, é botar a cara para bater, é ser confrontado, é levantar mais cedo e caminhar debaixo do sol ou da chuva. Nós queremos isso? Ou preferimos ficar no nosso mundinho confortável? Sabe, queridos, eu já peguei a do brasileiro, e eu sou assim também, né? Porque sou brasileiro. Nós garganteamos demais, nós falamos demais pela mídia social, mas nós não movemos uma palha
O nosso WhatsApp está lotado de protesto. Transmitam, falem, passe para frente. Não passa disso. Isso é nada. Isso é nada. Uma das maiores verdades do grande protestante chamado Reverendo Martin Luther King foi: o que me preocupa não é o grito dos maus. O Lula continua gritando, e ele grita bem, ele convence. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, o silêncio da igreja. Em terceiro e último lugar, nós devemos orar sistematicamente pelo governo, pelas autoridades, orar pelas pessoas investidas de autoridade, pelas instituições, pedir que Deus levante pessoas honestas em cada um desses lugares. Há possibilidade de dias melhores, há sim. Como cristãos não podemos perder a esperança. O versículo 26 diz: restituir-te-ei os teus juízes como eram antigamente, os teus conselheiros como no princípio. Depois te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Queridos, que Deus nos ajude, enquanto povo de Deus, nos arrepender, viver pela ética cristã e orar pela nação e agir como protestantes que somos. Que Deus nos ajude. Amém? Amém. Quero orar pelo Brasil. Antes de orar, nós vamos cantar uma canção. Depois vamos orar, levantar um clamor.